Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná e as tias e os tios do Zap de plantão. Hoje nós vamos ter um assunto de muita importância aqui, que nós vamos falar sobre o cuidado dos nossos filhos, sobre a pedofilia. E nós chamamos aqui uma especialista, uma expert nesse assunto, a Sargento Tânia Guerreiro. Seja bem-vinda ao nosso podcast, minha amiga. Muito obrigada, eu agradeço de coração estar aqui, porque eu tenho certeza que a pessoa que vai nos acompanhar agora vai aprender muita coisa que você não vê em outros lugares, só no tete-a-tete aqui como nós. E fica aí uma frase. Luther King diz: o que me assusta não é a violência de poucos, mas o silêncio de muitos. Então você pode dar voz a uma criança. Aprenda aqui com a gente, aprenda com a tia Naná aqui, que ela sabe muito também sobre esse assunto e ela tem esse canal de comunicação que nos ajuda muito. Gostaria de saber um pouco mais dessa vereadora. Você é uma mulher que eu admiro tanto. Uma frase que você falou, no último encontro que nós tivemos, você falou assim, que eu falei, nossa, que poder. Você falou, que a vida não me der, eu tomo. Porque tudo que acontece comigo, eu tenho uma frase que diz: em tudo dai graças, em tudo dai graça. Às vezes vem o sofrimento, mas isso serve para a gente valorizar outras coisas, serve para a gente crescer. Eu não tive uma vida muito fácil, mas eu sou casca grossa, eu sou do mato, eu sou aquela pessoa que luta pelo que eu quero e eu não aceito não como resposta. Eu vou até o final. E aquela frase é muito verdadeira: o que a vida não me der, eu tomo. Eu peguei para mim essa frase. Pode. Me permite? Pode pegar toda, só que complete com a porta. Com a porta, vou pegar para mim, para a vida, porque às vezes a gente precisa realmente bater o pé na porta, chutar o balde e fazer acontecer. Eu não gosto de mimimi, nunca gostei. O meu regime é militar, militar em todos os sentidos. Eu sou filha única, sou libanesa, eu vim de uma família que nem pensar em ser polícia, nunca, nunca, jamais. A última coisa que eles iam pensar na vida é permitir que alguém da família, um membro da família, se tornasse policial. Quebrou tabu. Não, e eles não queriam de jeito nenhum. Eu não pedi opinião para eles, eu simplesmente, aos 16 anos, eu arrumei minhas malas e fui estudar. Fui estudar em outra cidade, eu sou do interior, sou de Sapopema, um lugar pequeno. E daí, quando eu vi que ia ter concurso para a polícia, eu nem na minha formatura eu fui. Eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Sempre foi claro, né? Eu nunca tive dúvidas. No entanto, eu fiquei 35 anos na polícia e eu faria tudo novamente. Nossa, que bacana. Quando eu saí, porque assim, a polícia, ela tem um tempo. E daí o sistema tira a gente da condição de ativo e manda para inativo. É automático. E quando eu tive que sair, eu saí chorando. Eu não queria ter saído. Eu queria ter ficado. Eu queria ter ficado porque eu amo minha polícia, eu admiro demais o regime militar, porque é um negócio que dá certo. Eu sei que tem gente jaguara que não gosta, eu sei. Tem gente que não gosta, porque não gosta do que é certo. Porque o regime militar é o correto. E você pode ver nos colégios cívico-militar que tem. No colégio militar, você não vê malaco em volta do colégio circulando. Não vê. Namorado não pode buscar namorada lá. O aluno do colégio militar, dentro do coletivo, ele só pode sentar se tiver banco vago. Mas ele ficar sentado igual a gente vê nos ônibus, aquele jovem no celular e o coitadinho do velhinho de pé lá, e o sem educação faz de conta que não está enxergando. E não é só jovem, tem gente de idade. Agora, o aluno do colégio não pode fazer isso. Não pode. Ele já é disciplinado para ser gentil, para oferecer o lugar dele. E você não vai ver ele de uniforme com
a japona amarrada na cintura. Não. Uhum. Ele está com a japona e aberto até aqui onde tem a lista. Uhum. Você não vai ver ele sujo, maltrapilho com o uniforme. Então, o militarismo deu certo no mundo inteiro e nós temos a melhor polícia do Brasil. É uma coisa que as pessoas pensam, que eu acho que foi rotulado que o militar ele quer tirar nossas liberdades. É o contrário. Ele quer nos dar a liberdade com segurança, com responsabilidade, né? Ditadura militar. Não Isso não existe. existe Isso isso. não existe. Ele tira a liberdade de quem não merece ficar em liberdade. Sim. De quem faz coisa errada. É. Daí vai defender já agora? Tem que ir. É. Encana mesmo. E outra coisa também que a gente não pode medir todos os policiais pela mesma régua, porque veja, o regime militar é bom, né? Mas a gente sabe que nem todos os policiais são honestos. A gente sabe, mas não é a maioria. Mas é excluído. É. Ele pode fazer coisa errada, escondido, por um tempo, mas não por todo o tempo. É. Porque eu trabalhei no serviço de inteligência da Polícia Militar. Nós éramos polícia dos polícias. Olha que legal. Então, quando a gente descobria, quantas vezes colegas nossos, você investigava, fazia o relatório exatamente o que você descobria, sem omitir opinião, Uhum. sem dar opinião, exatamente o que você vê, e ele era submetido ao conselho de disciplina e ia ser excluído. Agora, não é porque é colega meu, não é porque, de repente, é parente. Eu não tenho familiar assim na polícia, né? Eu entrei, fui a única e até hoje, né? Mas o que é certo, o que é errado. Não tem. Eu não te digo que 100% é certo. Nem na tua mão você não vê os teus próprios dedos ser do mesmo tamanho. Sim. É claro que tem aquele jaguara que entra lá, mas é questão de tempo para ele cair. E tem que ser excluído mesmo. E a partir do momento que é excluído de uma corporação como a Polícia Militar, dificilmente ele vai conseguir entrar no concurso público. Porque vai sujar a ficha dele, né? Para a polícia já não dá mais. Então, falando sobre todas essas situações, você tem uma grande experiência. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre por que você decidiu entrar para a vereança, ser uma vereadora. Qual foi o estupim para isso na sua vida? Bom, eu trabalho com pedofilia há 35 anos. A gente enxuga gelo. Agora nós estamos engateando. Sabe há quanto tempo eu venho falando na internet de criança se Adultizando. Se adultizando, essa é a palavra, há muitos anos, que eu venho deitando cacete nos pais. Uhum. E o meu sistema não é delicado, o meu sistema é bruto. Uhum. Chapa quente, tolerância zero. Uhum. Tem que ser tolerância zero, porque eu sei a consequência e quem vai usar isso aqui para ver a criança lá com pouca roupa dançando. Isso. Eu sempre deitei o cacete nos pais. Eu acho também. Mas agora, graças a Deus pela vida do céu. Graças a Deus pela vida dele. A mesma coisa aconteceu com a Ilha de Marajó. Uhum. Quantas vezes a Damares falou? Sim. Deitaram o cacete dela. Sim. Ela respondeu. Aí veio uma cantora em um programa de calouro, falou sobre essa música. A Cantinelli falou também. Mas antes de tudo, essa cantora foi a que abriu a porteira. Aí acordaram. Aí o Felca veio, fez uma matéria completa, expôs. Graças a Deus pela vida dele e pela coragem dele de ter feito isso, que daí agora, até lá em Brasília, já fizeram projeto de lei. Nós temos um projeto de lei também aqui na Câmara Municipal. Eu e o vereador Herder Borges fizemos, já protocolamos. É claro que vai tramitar por todas as comissões, né? Mas a gente já fez. Assim, então, você perguntou por que eu entrei para a política. Eu entrei para a política por causa da pedofilia. Porque, veja, por exemplo, eu fiz um projeto de lei de cadastro municipal dos pedófilos. Olha só. O cara que foi julgado e condenado tem que ter a ficha dele
Por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, sabe? No Ministério Público, com foto, endereço, todos os dados dele, CPF, filiação, tudo, e o modus operandi. Porque o modus operandi do pedófilo, cada um age de um jeito. Uhum. Ele tem um modus operandi daquela forma. Por exemplo, o caso da Raquel Genofre. Uhum. Eu trabalhei no caso da Raquel Genofre, a menina da mala, Sim. da rodoferroviária. Quando eu trabalhei naquele caso, eu falei, este cara trabalha na região. Porque o pedófilo, ele tem 7 tipos de pedófilo. Tem um pedófilo que chama o pedófilo alheio, que é o pedófilo que estupra e mata, foi o que ele fez. O que ele faz? Ele vai, ou ele pega na rua, pega à força e coloca no carro, ou leva para algum lugar, ou ele vai antes conversando e pega. Faz amizade de um Faz dia pro outro. amizade antes. E na época eu falei, esse cara é da região. Primeiro, porque ele sabia onde tinha câmera. As câmeras que tinha na região, ele sabia onde é que funcionava. E realmente o cara trabalhava ali, ele era porteiro de um prédio. Aí quando ele caiu 20 anos depois, em outro estado, o modus operandi foi o mesmo. Aí eles ligaram os 2 casos e ele respondeu pelo caso da Raquel também. Então, assim, eu entrei para a política por conta disso. Olha, um banco de pedófilos. Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, desculpe, eu não vou deixar você falar, porque eu tenho tanta... Não, eu quero ouvir você. Eu acho que é objetivo. Eu tenho tanta sede disso, isso aí me incomoda tanto. Muito, a mim também. Me incomoda tanto que eu fiz disso um objetivo de vida de combater essa praga, porque não tem outro nome, é uma palavra que não parece a gente estar falando, mas Uhum. é o pior. Olha, eu trabalhei com todo tipo de crime que você possa imaginar, Uhum. mas não tem pior do que a pedofilia. Ele chega a ser uma doença, né? Pedofilia que é Não é doença, tem cura. não, senhora. Não é doença. Safadeza. Não é doença, ele é jaguara mesmo, É. vagabundo, porque ele não tem nenhuma... ele pode ser o seu irmão, ele pode ser o seu pai, ele pode ser o seu marido, ele pode ser o seu filho, ele pode ser o seu vizinho, o seu pastor, o seu pai de santo, o seu padre. Não tem nada que diga, não, aquele tem característica. Eu tenho 35 anos nessa área, eu não consigo saber quem é um pedófilo. É um E eu segredo. sou pós-graduada nessa área. Eu trabalho no Brasil inteiro, eu sou a única militar do país, mas eu não consigo identificar o pedófilo. Eu consigo saber se a vítima foi ou não abusada. Uhum. Pelo comportamento dela, não precisa nem ela verbalizar. Tá, mas voltando, você sabe que eu vou, Não, mas aí não você, paro mais. então, o que eu entendi foi que você entrou na política porque você gostaria de encontrar mecanismos para poder facilitar a investigação e encontrar os pedófilos, é isso? Não, quero políticas públicas contra a pedofilia. Então. Políticas públicas. E quem que manda? Quem que faz as leis? O tempo de Jesus. Ele não foi levado lá pro... Como é que é o nome do... Sinédrio? Pilatos? Ah. O que ele fez? Lavou as mãos. Ele era a autoridade. Sim, ele podia Então, ter... a autoridade é que manda. É o político que determina a lei que tem que ser feita. Uhum. A gente quer, mas a gente não consegue. Sim. Agora, se naquela época ele não tivesse lavado as mãos, é claro que faz parte da história, era o que Deus queria. Uhum. Mas ele poderia ter livrado Jesus. Ele tinha o poder para isso. Ele tinha a caneta na mão. É. Ele poderia dizer, não, solta Jesus e crucifica Barrabás. É. Mas não. O que ele fez? O povo gritou e ele obedeceu, porque ele dependia daquele povo. E alguém citou aquele povo. Claro. No caso foi o interesse sempre tem alguém que quer o mal dos outros. Sim. Sempre. Sempre. Tem gente que defende. Olha,
Eu tenho 80% dos casos de pedofilia no âmbito doméstico. No âmbito doméstico é 90%, né? 90%. Mas 80% das mães são coniventes. Ontem eu peguei um caso assim. Que horror! Aham. 80% das mães são coniventes. Por quê? Porque ela acha que a criança está inventando. Não, não era bem isso, você entendeu errado. E quando pega em flagrante, faz o jaguara prometer que não vai fazer mais. Ah, para o mundo que eu quero descer. Temos que punir essa mãe jaguara. Porque ela é tão vagabunda, tão jaguara quanto o agressor. Por quê? Porque a criança é inocente, A ela criança não sabe. ainda se sente culpada. Mas ele devolve a culpa a ela. Uhum. O pedófilo devolve a culpa a ela. Sim. Ah, não, você que quis, por que você não mandou parar? É. Por que você também brincou comigo? Uhum. Por que você veio quando eu estava aqui? Nossa. Gente, eu já cheguei a prender pedófilo que ele culpa a criança. Criança de 5, 6 anos. Imagina. Ó, eu não gosto nem de falar sobre isso porque eu fico louca. Eu também fico. Então, existe algum um modus operandi de pedófilo para pedófilo? São símbolos que eles usam para poder se Não, comunicar? esse não são os modus operantes. Esse é a comunicação silenciosa. É, Os modus operantes são diferentes. sim. Essa comunicação silenciosa aqui, eu só descobri isso aqui quando eu estive na Interpol em Budapeste. Aham. Budapeste ou no Canadá, acho que foi Budapeste, na Hungria. Quem trouxe isso aí para nós foi o FBI. Uhum. O FBI que trouxe. Então, o que o pedófilo faz? Você veja como eles são organizados. Qual é o idioma mundial? Você sabe qual é o idioma mundial? São desenhos, sinais, não são? Não, o idioma mundial da humanidade é o amor, Ah, sim. é o sorriso. É. Mas se você mora nos Estados Unidos e eu moro no Brasil e eu não entendo inglês, eu não vou entender o que você está Sim, falando, sim, sim. né? Agora, o que eles fizeram? Eles são tão organizados Coração. que eles fizeram o idioma mundial silencioso. Uma comunicação de forma silenciosa. O que eles falam com isso aqui? O triângulo mais grosso simboliza homens que preferem meninos de pouca idade. Ai, chega a doer. O triângulo mais fino simboliza homens que preferem meninos de mais idade, mais velhos. Que horror. O coração simboliza mulheres que preferem meninas. Agora, você pode perceber as cores. Sim. As cores são cores infantis. A borboleta, pode ver que são 4 corações. Simboliza homens e mulheres que preferem tanto menino quanto meninas. Então, ele não vai chegar para outro pedófilo e dizer: eu prefiro meninos. Ele manda a foto, porque além dos 7 tipos de pedófilo, existe o da Deep Web, que é o lixo da internet, onde tem essa bandidagem aqui, que eles ficam... Todas as fotos da Deep Web têm esses símbolos. Tem esses símbolos. Alguns fazem a caneta. E você pode ver que não se encontram as bordas, né? Não se encontram. Pode falar. E também eu já vi colarzinho com esse coraçãozinho aí. Então, o que acontece? Como eu disse no início, está escrito na Bíblia, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sim. Está escrito em Sim. Oséias. Mas também está escrito em Atos 31:8, como podereis aprender se ninguém me ensinar. É só entrar nas minhas redes sociais, @Sargento Tânia Guerreiro. Lá você vai saber de tudo. É. Tá. A pessoa não sabe. E eles usam isso não só em desenho, nas fotos da Deep Web, como em decalque, em tatuagem, eles tatuam, e bijuteria. Pingente, brinco, pulseira, anel. Tudo para se comunicar. Um conhecer E o a outro. gente não sabe, as pessoas não sabem. Ai, que bonitinho. Eu vi, por exemplo, um grupo, não vou dizer do que, aqui em Curitiba,
um grupo de pessoas que trabalham com um símbolo muito parecido. Tá lá Aham. na entrada do prédio deles, o símbolo desse. Assim, lembra muito isso aqui. Me deu vontade de entrar lá e Pra dizer: dar o. olha, você sabe. Mas daí é capaz de acharem ruim com a gente, É. capaz de não gostarem. Esse símbolo aqui lembra muito o símbolo de sorvete, de um sorvete famoso. Ah, Mas com certeza esse pessoal não sabe. Não, porque se soubesse, eles iam dar um jeito de ou emendar ali as. aham. É muito parecido, só a É. cor diferente. É. E já me disseram, então se eu tatuar uma borboleta no meu corpo, eu vou estar dizendo que eu sou pedófila. Não. Não, e tem que ser desse jeito, 2 corações Sim. maiores e 2 coraçõezinhos menores e daquela cor. É. Isto é o símbolo. Existe emoji também. Eu estava vendo que existe uma berinjelinha, um abacaxizinho. Esses inventaram agora. É, Agora, este aqui é muito antigo. é. E isso aqui é mundial. É mundial. Os pedófilos do mundo inteiro, por isso que é uma comunicação silenciosa. Sim. O mundo inteiro se comunica através desse símbolo. Esse símbolo também é responsável muito pelo tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, né? Mas é uma coisa, leva a outra. Por É. exemplo, eu trabalho com criança desaparecida desde 91. Tem crianças que nós nunca soubemos aonde foi parar. Nós nunca soubemos. Por isso que eu volto a insistir. Não bote foto do teu filho na internet. É. Não expõe. Ah, não, mas você não consegue entrar aqui se eu não te aceitar. Não é assim. Para! Com o que nós temos hoje de tecnologia, com que essa bandidagem acabada de Jaguara estão se aperfeiçoando, a inteligência artificial está aí falando, usando a nossa fisionomia e falando coisas que nós não dissemos. Exatamente. Então, você coloca a foto do teu filho lá. A pessoa vai, se interessa pela criança e você fica aí, ai, porque tá lindo. Essas dancinhas do TikTok. Uma vez eu entrei, vi nos stories e tinha lá a filha de uma amiga minha com outra amiguinha fazendo dancinha no TikTok ao vivo ali, na live, e tinha umas pessoas lá comentando, ai, que lindeza, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, liguei para minha amiga e falei, você sabe o que a menina ali está fazendo? Olha lá os comentários. Então, daí ela proibiu. Por quê? Esse excesso de internet para as crianças, nem que seja no canal da mãe, é perigoso ainda. Mas o que é isso? É pai e mãe que não estão preparados para ser pai e mãe, porque não tem autoridade. Uhum. Quem que manda na tua casa? Quem que manda nos teus filhos? É você e teu marido, são os pais dos teus filhos. Eles não têm juízo, eles não têm noção Não. que isto aqui é uma terra sem lei. Sim. Que isto aqui você está se expondo para o resto do mundo. E quem está do outro lado da telinha, você não sabe quem é. Sim. Agora, tem mãe que coloca foto da criança tomando banho. Sim. Isto é um prato cheio para o pedófilo. Daqui um pouco, está na Deep Web a foto da criança com um símbolo desse aqui Uhum. e a família não está sabendo. Eu nunca entrei na Deep Web, não sei como é que Você funciona não isso. entrou nem vai entrar, sabe Não. por quê? Porque para você entrar lá, você precisa ser aceita por aquele grupo, porque são tudo, eles, é um grupo meio fechado, Uhum. que tem todo tipo de profissão, tem mulher, tem adolescente, tem pessoas de idade, tem profissões de todos os tipos que você possa imaginar, Uhum. religiões, e você tem que participar, você tem que mandar foto, uma foto vale de 500 a 5 mil reais, dependendo do Gente, tipo da foto. pais, eu sou uma completa ignorante sobre Deep Web. Eu já ouvi falar de Deep Web, mas eu não sabia o que era. É tipo um aplicativo de Instagram e Facebook fechado ou é um... É um grupo.
É um grupo? É um grupo. Nossa, isso é perigoso. Mas é claro que é. Muito perigoso para as crianças acessarem, tá Aí fácil. o que que eles querem? Eles vão, ficam navegando aí na internet, esperando você colocar a foto do teu filho lá, correndo na praia de cuequinho, às vezes peladinho, porque você acha bonito, você quer compartilhar com a tua família. E eles vão lá, pegam e vendem para homens se masturbarem com a foto que você colocou. Ai, eu não posso nem imaginar uma coisa dessa. Ah, mas Isso é é nojento. a realidade que esse É. povo não acorda. Sim. Que esse povo não acorda. Depois falam que a gente é sem educação. Eu não estou aqui para Pô, eu não exatamente. estou aqui para agradar ninguém. Eu Exatamente. estou aqui para defender, porque isso para mim é missão. Claro, muito bem. E você falou aqui nesse coração que é mulheres que preferem meninas. Meninas, Existe pedófilo mulher? 10%. 90% são homens. Eu tenho avó, eu tenho tia, babá, mãe, irmã, prima. Uau, isso para mim é novidade. Eu achava que só vinha para parte dos homens. Não, 90%. 90% são homens. E veja bem, 90% dos casos de pedofilia ocorrem no âmbito doméstico com ligação doméstica. Uhum. Quem são os com ligação doméstica? Avô, tio, Pai, cunhado, primo. padrasto. Não, padrasto é doméstico. Então, doméstico. Não, eu estou falando com ligação doméstica. Com ligação, é diferente. Ah, tá. É doméstico, quem mora sob o mesmo teto. Sim. Que é pai, pode ser mãe, pai 20%, padrasto 67%, Aham. irmãos com diferença de 5 anos já tem que tomar cuidado, meio-irmão, Sim. famílias que se juntam, por exemplo, vem lá o cara, traz lá os filhos do primeiro casamento, casa pela segunda vez, aí vem a mãe, traz a família dela do primeiro casamento, se junta ali e sobre o mesmo ambiente Aí é um cria uma oportunidade para um pedófilo. o pedófilo ele é oportunista. O pedófilo é oportunista. Se ele tiver uma chance, por exemplo, nós estamos aqui conversando, nós duas, e tem um pedófilo que senta na ponta desta mesa. E nós conversando com ele, de repente vem uma criança e se aproxima ali dele. Ele está conversando com a gente, manipulando ela longe do nosso raio de Embaixo visão. da mesa. Ele é oportunista. Eu já vi isso acontecendo. Ele é oportunista. Ele vai fazer. Eu tenho o caso da mãe cozinhando lá de costa, cozinha e sala germinada ali, tudo aberto, né? Ela de costa cozinhando e ele assistindo televisão, abusando da criança. No mesmo ambiente, mas longe do raio de visão. Uhum. Então você acha que isso é doença? Se ele fosse doente, ele arrancava as calças onde ele estivesse e corria atrás da criança. Sim. Mas não, ele faz isso só ele e a vítima dele, e longe do nosso raio de visão, ou entre quatro paredes, ou debaixo dos lençóis, mas sem testemunha. Para mim, isso é vagabundo, isso é jaguara. Mais da conta. E tratamento para ele, eu não vou nem dizer mais nada, porque senão eu saio preso daqui. Eu também. Eu estou cuidando do meu réu primário, porque eu também queria falar algumas coisas. Mas você veja bem, qual foi a história que mais te chocou nessas investigações com pedofilia? Graças a Deus, tudo me choca. Graças a Deus, eu não fiquei insensível a isso. Eu não fiquei porque, a partir do momento que você acha isso, você atende um caso e não fica pensando nisso. Mas tem uns casos assim, por exemplo, uma criança de 8 dias que foi a óbito, necrosou o ânus dela, o pai era o agressor, isso me deixou muito para baixo. 8 dias de vida. Teve uma outra criança com 5 dias, o cordão umbilical ainda não tinha cicatrizado. O avô dilacerou os órgãos genitais dela. Teve uma outra criança que que foi desovada em uma rua
na região metropolitana nossa ali, e, e ela mantinha-se amarrada, mantinham ela amarrada e davam um pouco de alimentação para ela. A mãe segurava pro padrasto, pro pai abusar. Porque quando a mãe saiu em uma das separações do casal, ela saiu grávida e quando retornou voltaram a viver junto, ele dizia que a criança não era dele, e daí, para provar que era dele, ela fazia isso, segurava para ele abusar. Que horror. Assim, São coisas assim que parece que é surreal. mas é surreal. Eu fico imaginando o Hospital Pequeno Príncipe, quantas crianças não recebem. Eu lembro de uma história que eu vou contar, que eu fiquei assim, me estragou meu dia, mas é uma história que me marcou. Que tinha uma criança que vivia doente, 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 a mãe trabalhava de dia, o pai trabalhava à noite, então o pai buscava a criança na creche, ficava com a criança até a mãe chegar. E aquela criança começou a emagrecer, emagrecer, desidratar, desidratar. E a criança foi no hospital, ficou internadinha, tratou e voltou para casa. Aí depois a criança voltou lá e foi a óbito essa criança. Daí eles foram olhar, fazer, né? E sabe o que tinha dentro do estômago da criança? Eu sei. Eu tenho muito disso. Eu tenho o caso de avô que faz isso. A criança que toma mamadeira dormindo. A criança que chupa chupeta. O que eles fazem? Para não ter testemunha, para a criança não falar, eles introduzem o órgão genital. E não é só homem, não, tá? Uhum. O órgão genital na boca da criança, e a criança tem tendência natural em sugar. É, porque aquele neném. É. Nossa, que mundo feio, né? Que mundo. É o mundo cão. É o mundo cão que, se eu pudesse escolher, eu não escolheria trabalhar com isso. Aí eu acho que eu ia ser um. Nossa, eu acho que eu não ia ter paciência realmente. Para isso, acho que eu não sirvo, não. Eu queria ser tinha um estilo mão branca, assim, sabe? De falar, para poder eliminar de vez, porque esse tipo de pessoa, para mim, não é um ser humano. Não é um ser humano, né? E fico imaginando Mas você. não é um animal, É, porque o animal defende a cria. é. Não dá para desumanizar, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem capacidades tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas eu acho que a cabeça vazia é a oficina do diabo mesmo. Como é que uma pessoa consegue enxergar uma criança de uma maneira sexualizada? Eu acho que é um nível sei lá, não consigo explicar. Se não é doença mental, o que que é? Falta de caráter? Porque como uma pessoa, será que... Outra coisa que eu quero perguntar para você, nessas histórias de investigação tua, existe o relato que uma criança que foi abusada na infância, ela torna-se um abusador? Isso acontece? De 25% a 30%. Uau, a história se repete. Se repete. É duas coisas que é importante a gente falar. Primeiro, o abuso é uma maldição familiar. Isso eu vi por conta dos 35 anos de trabalho. Quando eu atendo um caso de pedofilia, eu pergunto para quem trouxe a notícia, que normalmente é a mãe, né? Uhum. A senhora foi abusada? É incrível. Fui. Sério? A sua mãe foi abusada. Essa semana eu peguei um caso assim. Ela foi abusada, a criança foi abusada, a mãe trouxe a notícia. Eu perguntei se ela foi abusada, ela foi, a mãe dela foi e a bisa também. Tem que ser quebrado esse ciclo. Qual foi a outra pergunta que você fez? Não, a pergunta é sobre essa questão aí disso passar de pai para filho. Mas assim. Ah, não, peraí, que eu lembrei. Nós não Hum. podemos deixar isso passar. A senhora perguntou se a pessoa abusada pode sair de 25% a 30%, como eu falei. Eu já peguei casos de criança de 5 anos tocando em outra criança. Uhum. Eu Isso. peguei o caso de uma criança de 3 anos, a mãe foi trocar ela, estava trocando ela, eu até estava em sessão plenária. Eu saí para atender. Eu atendo o caso. Agora que nós chegamos, o Júnior está junto comigo aqui, né, Júnior? Agora no carro eu estava atendendo o caso. Estava marcando com a informante para a gente sentar e denunciar no Ministério Público. Sabe? Então, não tem um dia que eu não pegue. E essa mulher me ligou.
Ela disse, sargento, eu estava trocando meu filho de 3 anos, o meu bebê chorou, de 11 meses. Eu deixei ele ali, eu tinha já tirado a parte de baixo da roupa, não tinha colocado a fralda ainda, eu corri lá para atender o bebê. Quando eu voltei, 3 anos a criança, ele estava em cima da boneca em posição sexual. A criança de 3 anos. Na hora, eu falei, essa criança dorme no seu quarto? Não, porque a criança não pode dormir no quarto do casal. Não. Não pode. O pai e a mãe que deixa a criança dormir no quarto de casal, é o que eu falo, hoje em dia, turma, não estão prontos para Sim. ser pai. É, Criança tem que dormir no quarto dela, exato. a não ser que esteja doente. Aí Aham. tudo bem. Não está bem, então vamos pôr o colchãozinho aqui, vamos trazer o berço, senão, quarto dela. Exato. Porque, às vezes, a intimidade do casal, acha que a criança dormir, de repente a criança acorda e vê aquela Vê. cena. A criança, ela repete o que ela vê. Quando ela tem como teve essa criança, uma atitude desta forma, ou ela teve acesso a material pornográfico, alguém permitiu que ela visse, ou ela viu alguém fazer isso, por isso que eu perguntei se a criança dormia no quarto do casal, ou alguém fez com ela. A criança não cria, ela copia. Sim. Ela repete o que fazem. E daí ela disse, não dorme com a gente cuida muito dessa parte. Eu falei, quem mora na sua casa? Eu, meu marido e as 2 crianças. Falei, mais alguém? Não. Não, esses dias teve um primo aqui, visitando. Qual a idade do primo? 14. Fechou. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu filho, vai brincar com ele, brincar de carrinho, brincar do que ele gosta de brincar, sei lá do que for. E entre uma brincadeira e outra, você vai perguntar, o primo mostrou o pipi para você? E quando ele responder, você não faz comentário nenhum. Continua a brincadeira, não faz cara feia, carranca, nada, não xinga o primo, nada. Depois você pergunta, o primo colocou o pipi no teu popô? Continua brincando, depois você pergunta, o primo colocou o pipi na tua boca? Continua, você botou a boca para saber. E realmente era o primo. Viu? Aí o que eu falei para ela? Mãe, o que você tem que fazer agora? Redobre teus cuidados com teu bebê de 11 meses. Porque o teu menino de 3 anos vai brincar com ele. Para ele é uma brincadeira, não é para sentir prazer. O que a senhora tem que fazer nessa situação? Chamar ele e dizer, filho, não faça mais isso. É feio, Deus não gosta, você promete que você não vai mais fazer? Você não pode brigar. Sim. Você não pode bater, traumatizar. Você tem que conversar. E nada de ficar contando para comadre fuxiqueira, para sogra fofoqueira. Não. Adivinha, porque estava em cima da boneca. Morreu o assunto. E vigiar. Vigiar é bíblico. Sim. Ficar cuidando, não deixar ele no mesmo quarto que o bebê. Procurar fazer marcação cerrada. Você perguntou sobre o bebê, é sobre esse negócio. Em 2 ocasiões, o pedófilo se torna pedófilo. Veja bem. De 25% a 30%, neste caso que eu falei agora, a criança foi abusada, ela continua abusando. Se ninguém parar ela, para ela é uma brincadeira, mas vai chegar um momento que é prazeroso. Tá? E daí ela vai começar a se esconder, porque daí ela vai entender que aquilo ali é errado, mas que é legal. Ela sente um negócio legal. Ela não sabe o que é realmente, mas ela sente algo legal. Então ela vai começar a se esconder e é um pedófilo em desenvolvimento. Então,
Outra ocasião em que o pedófilo se torna pedófilo é quando ele tem, não são todos, Uhum. não é todo mundo que entra nessa estatística, mas quando ele tem 13, 14, 15, 16, 17 anos. Menino e menina. É um perigo adolescente. Por quê? Porque ele descobre que o órgão genital dele não serve só para as necessidades fisiológicas, mas dá prazer a ele. O que ele faz? Começa a procurar porcaria aqui, e Tem muito. começa a se Fácil. masturbar, quer fazer sexo, doido para fazer sexo. Tá cheio de hormônios ali. Tá saindo pelos poros. Se ele tem uma namorada, resolveu. Porque daí ele vai lá, faz sexo com a namorada, acabou. Mas se ele não tem, ele vê a criança. Ele já começa a se interessar. E ele toca nela. Tocou uma vez, ele não para mais. Que perigo. Aí ele abusa daquela do irmãozinho que dorme no mesmo quarto, com a irmãzinha que fica com ele enquanto a mãe vai ou trabalhar, ou vai tomar banho, ou tá fazendo comida. Ele vai, os primos quando vêm, quando tem um pedófilo dentro de uma família, tem gerações abusadas. Uau. Gerações. Que estatística. Eu tenho o caso de avô pedófilo que abusou da filha, da neta, da bisneta, das primas, de quem ele pôde. Você sabe que eu tenho percebido que o mundo está entrando numa promiscuidade. Eu me lembro de uma vez que eu fui morar, quando eu me divorciei no meu primeiro casamento, fui morar atrás de uma casa. E a casa da frente era o dono da casa, e aquela casa tinha os 5 filhos pequenos, assim. Aí uma vez eu fui conversar com ela lá, acho que foi para pagar o aluguel, e o banheiro era bem assim na porta da cozinha, e a mulher estava tomando banho com a porta aberta, toda nua, tomando banho lá, e aqueles filhos dela, rapazinho, tudo passando, ela nua na frente dos filhos, falando comigo na porta. Eu falei, quê? Né? E existe famílias abertas desse jeito, isso é um perigo. Isso é muito perigoso. Inclusive, é perigosíssimo. Por exemplo, tem famílias que dão banho nas crianças. Por exemplo, a criancinha de 2 anos. Eu vou tomar banho, estou com pressa, vem cá, vamos tomar banho. E às vezes até uma forma de carinho, de estar junto tomando banho. Tem problema nenhum. Para começar, eu sou contra. Uhum. A partir de 2 anos, a criança tem que tomar banho sozinho. O pai e a mãe têm que ensinar. Tá, mas pegou a criança para dar banho, porque estamos com pressa, temos que sair. Cueca, pai. Bota a cueca, a tampa, as partes de... Mãe, calcinha e sutiã. Por quê? Se você exibe teu corpo para o teu filho, quando o pedófilo for exibir o corpo dele para a criança, ela não vai fugir, porque aquela cena é familiar. Ela está acostumada, ela viu o pai, ela viu a mãe. Que coisa. Então, tem que tomar cuidado. Criança, a partir de 2 anos, toma banho sozinho. Você, claro, que auxilia. Agora vai lavar o sovaco, agora vai lavar o pé, agora vai lavar o bumbum, vai lavar o pescoço, o rosto, o cabelo. Fica ali, fica ali. Vai ser umas 20 vezes. Daqui um pouco ele está tomando banho sozinho. Depois você ensina ele a se secar, depois você ensina ele a pôr roupa. Ensina a fazer o número 2 e ele se limpar. Uhum. É uma autonomia, é uma forma de defesa, porque daí ele não deixa ninguém entrar. Eu vou tomar banho, não preciso vir me dar banho. Eu tenho muitos casos de pedofilia que começam embaixo do chuveiro ali, porque dali tá tomando banho com a criança, daqui a pouco... Água quente, estimula tudo. Uma coisa que eu tenho muito me preocupado é que os professores em sala de aula, às vezes eles percebem que tem algumas crianças na escola que podem estar sendo aí molestadas por alguém da família. E eu acho assim que falta, não é só molestar, essa questão de escola tem várias situações que eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Eu acho que teria que ter um psicólogo na escola para poder arrancar esse tipo de informação, para proteger as crianças de possíveis abusos domiciliar. Sabe? E eu acho que falta esse cuidado, não só por isso, mas existem crianças com vários outros tipos de problemas dentro de uma sala de aula que o professor não consegue tomar conta de 40 alunos lá dentro. E cada um tem o seu problema. E eu acho que o poder público poderia pensar numa situação de colocar um psicólogo
Alguém que pudesse identificar, o professor pode ser que identifique, mas chamar o psicólogo, essa criança aqui está se comportando assim, vamos conversar, aí encaminha, de repente chama a família. Então, eu acho que poderia ter algo nesse sentido. Não, eu sei que deve ter alguma coisa, mas eu acho que é pouco. Tinha que ter uma preocupação maior em relação a esses cuidados. Mesmo porque, a longo prazo, uma criança que é tratada por um psicólogo pode se tornar um cidadão melhor. Né? Porque não tem, às vezes não tem condições de pagar um psicólogo. Psicólogo é caro. E o poder público não tem recurso suficiente para atender tantas pessoas assim dentro de uma unidade de saúde. Exatamente. Um dos meus projetos é esse. Olha que legal. Estamos alinhadas. Psicólogo dentro de uma escola, de uma roda de conversa. Eu sei que o poder público não tem como ter um psicólogo em cada escola, mas, por exemplo, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, ele ir na escola, observar as crianças e fazer uma roda de conversa. Porque, por exemplo, eu tenho condição de saber se aquela criança foi abusada ou não. Ela não precisa falar. No comportamento dela, eu vejo. Só que eu não posso laudar, porque eu sou pedagoga, eu não sou psicóloga. Mas o psicólogo que estudou mais isso, ele tem mais condição que eu. Eu sou policial. O psicólogo tem mais condição. Aí, observando aquela criança, o psicólogo vai ter aquela criança como alvo. E vai conversar com o professor para o professor dizer como é que é o desenvolvimento dela. Porque a esperança do aluno é a escola. Porque se 90% é doméstico e com ligação doméstica, a escola é quem vai salvar. Eu escrevi um livro que você não sabia sobre pedofilia. Quero ter acesso. Muito completo o livro, e lá tem o papel do professor. Quando você desconfia de uma criança que ela está com um comportamento diferenciado, o que fazer? De que forma fazer? De que forma sucinta trabalhar isso? Para que essa criança confie nesse professor e ela verbalize. Para isso vai ter que ser todo um trabalho feito para que essa criança fale, e depois de descobrir quem ela deverá comunicar. Por quê? Por último, os pais. Porque se os pais sabem, tiram a criança da escola. Assim é dentro das igrejas. Acontece na igreja também. Quando se descobre uma criança abusada, que o pastor percebe, e o pastor chama os pais saem da igreja. Por quê? Porque é dentro de casa o abuso, e daí eles não querem. Aí eu sempre estou à disposição para professores, para pastores, para que a gente faça a denúncia não para a família, mas para o Ministério Público. Eu ajudo a fazer um relatório. Porque aí é uma faca de dois gumes, aí se eu for falar nisso, nós vamos... Porque assim, existe as denúncias de abuso verdadeira, existe aquelas que querem. Por exemplo, eu quero ferrar meu marido. Sim, porque ele largou de mim. Aí eu vou lá e procuro a sargento, porque ela tem raiva de pedófilo, para ela denunciar e ir lá e prender o jaguara. Só de vingança. Vingança. Nem sempre a notícia que vem é verdadeira. Mas vocês estão preparados para identificar? Eu consigo. Mas não é todo mundo que consegue. Não é que eu seja a dona da verdade, mas eu faço isso 24 horas por dia. Eu estou há 35 anos fazendo isso. Sabe que eu estou pensando aqui que uma pessoa que ela é abusada de uma maneira silenciosa, isso causa dentro um sofrimento interno dentro daquela pessoa, dependendo se for criança, às vezes um medo, né? Isso causa um trauma, né? Eu lembro que eu fui assediada quando eu era mocinha por um ex-cunhado meu, né? O número de cunhado casado com a
daí seria tio casado com a irmã da mãe ou a irmã do pai, é assustador. Então, isso que eu ficava com medo. E eu fiquei com medo, e toda vez que eu passava, eu era uma mocinha, ele tchum, no meu peito. E eu corria dele, eu tinha medo dele, né? Aí teve um dia que eu falei, eu vou contar pra minha irmã, né? Aí ele sabe o que ele fez? Ele comprou um monte de presente pra mim pra eu não contar pra ela. Aí, mesmo assim, eu contei pra ela E ela não acreditou. e ela foi pra cima dele e ele falou assim que era eu que estava me oferecendo a ele. Nossa, isso me magoou de uma maneira E assim. ela acreditou nele? Não, ela não separou dele, nada, tudo assim, mas tipo assim, foi bem ruim pra mim, assim. Ela ficou triste com ele, foi só um caso. E pra mim foi muito, eu fiquei muito magoada, porque ele que estava me assediando na época era uma menina, devia ter uns 12 anos. E ele inventar que eu tinha medo dele, eu não queria nem ver ele, mas a gente morava no mesmo quintal, numa casa separada. Então isso acontece, eu imagino que isso acontece muito. E a mágoa que isso traz na gente quando a gente é vítima e é acusado de ter provocado aquilo. Agora, você pense se você conta para uma mãe e a mãe diz, mas você é culpada. É. Por que você foi perto dele? Ou então, eu não acredito, ele é tão bom, É. né? Que dor que é isso, gente. Se você ser acusada de ser culpado de uma violência que você sofreu. Aham. Que dor. Agora você imagina, tem crianças que eles começam quando acaba de nascer. Essa criança cresce com aquele abuso, ela não sabe o que é, ela não tem entendimento. Aí, quando ela pega uma determinada idade, ela acha que é um carinho, e aquilo vai para o resto da vida dela. Quando ela descobre que aquilo não é legal, que está causando dor, constrangimento, que ela não está se sentindo bem, porque daí ela já tem uma determinada idade, já entende um pouco, ele pega e diz para ela, se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com teus irmãos. Eu te conheço. Se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com teu cachorro. Eu peguei um caso que ela teve que ceder ele a vida toda por causa do cão de estimação dela. Se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com o teu gatinho. Se você não fizer isso comigo, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar conta de água. Vocês vão passar fome, eu não vou comprar arroz, não vou comprar feijão, não vou comprar iogurte, eu não vou comprar carne, não vou comprar açúcar, não vou comprar café. Se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Normalmente é alguém que ela ama. Se você contar para alguém, eu vou matar a tua mãe. Se você contar para alguém, eu vou matar o teu pai, eu vou matar a tua avó. Alguém que ela ama. Se ele não for o responsável pelo sustento da casa, como é o caso teu aí, quando o pedófilo não é responsável pelo sustento da família, que ele diz para ela, eu sei aonde teus irmãos estudam, eu sei o horário que eles saem do colégio, Sim. eu sei o horário que a tua mãe está sozinha, eu vou matar eles e a culpa vai ser tua. Ele sempre devolve a culpa e a vítima, por sua vez, acaba cedendo para garantir a segurança e o sustento da família. A vítima sempre é vítima. Sempre. Sim. Exatamente. Então, eu nesse caso aí, pensando em outras histórias aí, que eu já assisti vários filmes, e tem países que tem pena de morte para pedófilo, né? É uma pena que no Brasil eles romantizam muito essas questões aí, né? Um dos motivos pelos quais eu entrei para a política. Eu gostaria que tivesse algum tipo de punição ou castração química. Como é que funciona? Não funciona. Sou contra. Extremamente contra. Como é que funciona a castração química? Então, a castração química era um projeto de lei, foi um projeto de lei de uma mulher chamada Edna de Paula, ela que trouxe, ela era juíza, ela era de Londrina, e ela trouxe essa questão da castração química. Hoje ela infelizmente faleceu. Era assim, por exemplo, o cara foi condenado pelo crime de pedofilia. Crime porque eu falo que é crime, né? Porque não está tipificado no Código Penal. Não está? Não. E daí, ele é reincidente. Ele é reincidente, então daí ele é submetido à castração química, que era 50 ml em cada testículo dele,
e ele ficava, o desejo sexual era inibido e ele não tinha ereção. Ué, mas existe outro tipo Só de que daí ele ficava em violência. liberdade. Por que que eu sou contra? Eu, sargento Tânia Guerreiro, sou contra. Aham. Que não precisa ter ereção. Nós pegamos senhores de mais de 80 anos, impotente, que era pedófilo e que Sim. educava de neto, bisneto, criança arada, tudo que ele podia tocar. Aham. Não há necessidade de ter ereção. A pedofilia não significa penetração pênis, vagina, pênis, ânus. Não precisa. Se ele se esfregar dela, ela já fica com trauma. Se ele passar a mão nela, o trauma, não há necessidade de chegar aos finalmente. Sim, O trauma é para o resto dos dias. sim. Eu nunca me esqueço disso, é verdade. É uma coisa que sabe, me marcou demais. Esse negócio de ser assim, assediada. Por isso eu sou contra. Eu sou a favor dele ficar preso. Você falou sobre pena de morte. Os Estados Unidos, por exemplo, é por estado. Tem estado que é letal, tem estado que é perpétua, tem estado que é cadeira elétrica. Mas assim, por exemplo, digamos que ele cumpriu uma pena. Aquele estado que ele mora, a pena dele era 30 anos. Ele cumpriu, saiu, ele tem que ir na polícia e dizer onde ele vai morar. Qual é o endereço dele? Ele não pode, de forma nenhuma, morar perto de escolas. Tem um controle. Ele não pode morar perto de praças, onde tem lá o parquinho, onde tem, como a gente tem aqui. E ele tem que avisar onde ele mora e a polícia vai de casa em casa, em uma região toda, avisando que naquele endereço mora um pedófilo. Que legal. Se ele morar em prédio, todos os vizinhos vão saber e da região toda vai saber. No Brasil, pedofilia não está tipificado no Código Penal como crime. É dos motivos pelos quais eu entrei para a política. Hoje, como vereadora, pouco eu posso fazer. Mas eu fiz, por exemplo, mais um projeto de lei, que é o cara que transporta criança e adolescente no transporte escolar, ele tem que trazer os antecedentes dele. Se ele cumpriu pena por pedofilia, ele fica proibido. Por quê? Porque o pedófilo vai estar onde a criança está. A profissão que ele tiver vai ser naquela área de preferência, porque ele quer ter acesso à criança. Ai, chegamos ao final do nosso podcast. Nós tinha tanta coisa para falar e esse é um assunto que é muito importante. Eu acho que deveria estar tipificado no Código Penal, deveria ter uma lei bem. Eu estou colhendo assinaturas para tipificar no Código Penal. Conte comigo e com o meu grupo. Vamos fazer isso acontecer, porque é surreal a maldade desse mundo. Quero agradecer a sua presença aqui, Sargento Tânia Guerreiro, meu exemplo de mulher. Adoro você, seu trabalho. Você, para mim, é um modelo de mulher forte que nós devemos ser, né? Não é questão de ser mulher. Mulher não é empoderada, porque a gente já nasceu poderosa, é só a gente tomar posse daquilo que a gente já é, né? No caso, você nasceu para dar certo, para fazer o negócio acontecer. E vai dar certo, conte com a gente. Quero agradecer a audiência aí do nosso pessoal aí, gente. Até o próximo podcast.